Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 2. Uma cidade diferente. No Egito e na Síria. Saladino, ou sultão, que dominava o Egito e a Síria, empedernido conquistador, deixou sua marca na civilização da Idade Média, contribuindo para o aumento da calamidade universal, das catástrofes impostas pelas cruzadas. Foi de grande expressão seu comando nefasto na Terceira Cruzada, pois resistiu com fúria a outro grande guerreiro da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que, desta feita, foi vencido pela audácia dos muçulmanos, que consideravam de mau agouro o dia que sucedesse aquele em que não vissem correr o sangue do inimigo. Não é nossa pretensão historiar as cruzadas, mas para que seja possível compreender melhor a missão de Francisco de Assis e de Antônio de Pádua, é necessário que busquemos alguns conhecimentos na história da Idade Média e liguemos as coisas, a fim de deduzirmos o valor da vinda destes grandes missionários de Jesus, para amenizarem as provações da coletividade. Eis que foram dois astros lançados dos céus em favor da terra. Mais adiante apresentaremos dados mais concretos do encontro de Francisco de Assis com o sultão e a proposta feita pelo Santo de Assis em busca da paz. A Inquisição na França. Os céus se abrem quando ouvem os clamores da terra. Haja visto o histórico caso dos judeus que estavam nas mãos dos egípcios na casa de servidão. Eis que desceu de uma abertura divina a justiça na personalidade de Moisés, para que os homens não ficassem órfãos, e foi neste aconchego da lei, foi nas torrentes de lágrimas vertidas pelos escravos, no êxodo com o legislador, que o mundo entrou em preparo para a vinda do Messias. Aquele que é a esperança do mundo, aquele que foi, é e será sempre o nosso guia espiritual na grande casa de Deus. Os céus se abrem quando se faz necessário, quantas vezes a lei exigir, para que nenhuma das criaturas carregue peso maior do que as suas forças. Um nefasto príncipe negro com nome de Torquemada surge na história da Espanha, patrocinado pelas cruzadas do astral inferior, compactuado com milhares de outros da sua estirpe, para dar sequência às cruzadas na terra. Foi ele um curto-circuito nos fios da vida, principalmente dos espanhóis. O sangue para ele era como um bom vinho na hora da ceia ou nos festejos das suas crueldades. Era insensível aos apelos de mães e filhos, parentes e amigos dos condenados, e até mesmo de reis que tremiam ante o seu poder.
A crueldade petrificou-se nesse ser de modo indescritível. No ano de 1420, abre os olhos nas terras de Espanha esse agente das trevas para presidir os tribunais das sombras e julgar os hereges, que eram seus próprios companheiros da antiga cidade à cruzada. Em contraposição, em 1412, na cidade francesa de Domremy, para que o sofrimento não pesasse demasiadamente nos ombros dos sofredores, os céus se abriram e desceu uma estrela em forma de mulher, com o nome de Joana d'Arc. Foi ela vítima de todos os tipos de sofrimento nas asquerosas mãos dos inquisidores inescrupulosos. Foi vilipendiada, cuspida, maltratada e encarcerada. Submeteram-na à fome, à nudez, à convivência com insetos, répteis e batráquios. Foi retalhada como se fosse um animal no açougue. Foi vendida por 100 francos, como acontecera ao Cristo pelas mãos de Judas. Foi interrogada pelos mais brutos representantes das sombras, e em todos os diálogos os vencia com a maior simplicidade, nunca negando seu ideal, dizendo que era enviada de Deus e que conversava com os anjos e santos, que ouvia vozes da parte do Cristo, que ensinava a doutrina da serenidade, da moral, da verdade e da paz. A ignorância sempre apela para a violência, quando se encontra perdida nas evidências dos fatos. Foi julgada como feiticeira, herege de primeira linha, prostituta das mais baixas e escória das mais imundas mulheres que pisaram a terra. Foi abandonada pelos seus maiores amigos, dentre os quais aquele a quem ela tão bem serviu, o rei da França. Enfim, o seu destino foi a fogueira. Em Rouen, jamais perdera o ânimo, pois sabia que estava lutando por um ideal dignificante, que a sua morte seria, como foi, uma injeção de luz nas veias dos esclerosados sacerdotes que dirigiam os tribunais da Santa Inquisição em todo o mundo. A donzela de Orleans foi queimada. No entanto, as suas ideias não sofreram com isso alteração alguma. Antes, foram multiplicadas através dos próprios algozes. Objetivando submeter cada vez mais as populações, os escreventes da época fizeram relatórios que enviaram para meio mundo, onde suas ideias prevaleciam, para que fosse lido nas praças públicas, principalmente nos dias de festas. Em vez do povo se assustar com as atrocidades, muitos cresceram em ânimo ao lado da vítima, marcando-a como heroína, e a fé enraizou-se em muitos corações. Joana fez tremer os alicerces da escuridão consciencial dos inquisidores, o que aliviou um pouco a severidade nos tribunais. Os que mofavam nos cárceres, nas masmorras e nos porões do Santo Ofício cresceram em coragem e em disposição de ânimo, pois a esperança transforma a alma, como a anestesia favorece o corpo que vai sofrer o corte dos bisturis. Nenhum dos espíritos de alta categoria vem ao mundo para tirar todo o sofrimento da humanidade. Como a água que tomamos hoje, sabendo que amanhã teremos sede novamente, surgem como um alívio, orientando-nos no sentido de encontrarmos a verdadeira fonte dentro de nós mesmos. Eis que devemos lembrar Jesus ao lado da samaritana no velho poço de Jacó.
Dai-me desta água, que te darei uma, que tomando-a nunca mais terás sede. Água da sabedoria, da pureza espiritual, água da verdade. O tribunal da Inquisição, os homens de poder que faziam prevalecer as bulas papais, e os hereges eram almas vinculadas ao mesmo karma coletivo, vivendo o mesmo drama consciencial e sujeitos às mesmas dores. Quem pode afirmar que o carrasco não venha a sofrer as mesmas agonias dos condenados? Elas podem até ser bem piores. O ódio, a vingança e a crueldade enchem o cálice da mente, que transborda na consciência, e o líquido corrosivo queima as fibras mais íntimas da alma, tornando-a sensível ao apelo da vítima. O arrependimento corta-lhe a satisfação externa que, por ignorância, se esforçou para ter, e borda, na feição desse espírito, o emblema de sua própria inferioridade, forma animalesca que se afiniza com seus sentimentos mais sensíveis. Quando João Hus foi queimado em 1415, por divulgar ideologia diferente da que imperava na época, acendeu no coração de Joana, então com 3 anos de idade, o mesmo ideal, e ela passou a ter visões de fatos e coisas que ainda não compreendia. No entanto, seu destino seria o mesmo: fortalecer a fé nos corações dos sofredores, mostrar a presença de Deus em tudo e demonstrar que somos constantemente observados e amparados pelos anjos de luz em nome do Cristo. Foi queimada em praça pública na velha França, como semente valiosa que iria germinar e se multiplicar até o infinito, sem com isso sofrer as consequências desastrosas das labaredas. Na hora do sacrifício, estava revestida do mais puro ideal, da fé mais concretizada no bem, da luz do amor, e logo foi envolvida por fluidos imponderáveis, como agentes anuladores de todo e qualquer sofrimento. Via no momento rasgarem-se os céus e os antigos mártires desfilarem em sua presença, animando-a e mostrando o que a aguardava depois da tormenta. João Hus quis ser o primeiro a abraçá-la na presença do Cristo, que abençoou seu gesto gigantesco de firmeza e decisão, ao entregar-se como mestra divina, a aumentar o clarão da fé nos corações humanos. Se a Idade Média, pelas suas grandes rebeldias, escureceu os céus da terra, não faltaram fulgurantes estrelas que brilharam entremeio às nuvens negras, desfazendo-as pela força do tempo. Acham alguns que há demora no plantio da luz, por desconhecerem que os fatores tempo e espaço são muito relativos na esteira interminável da eternidade. Com as palavras do Evangelho, no simbolismo que lhe é peculiar, assim poderemos definir: 1000 anos na terra é como um só dia no céu. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A louca de Paris. Para elucidar o nosso interesse nas coisas espirituais, vejamos o que de mais interessante sucedeu com Joana, bem como o fenômeno mais admirável que com ela ocorreu. Pelas ruas de Paris, perambulava uma mulher de certa presença, que viera de antigos mandatários, a quem o destino fez cair na mais dramática situação,
como resgate kármico, para que pudesse destilar pelos canais da dor o fel da consciência, acomodado por atos que invertem o ser humano, levando-o ao reino da bestialidade, confundindo-o com os próprios animais. Essa criatura tornou-se conhecida como a Louca de Paris, e era comum os estudantes a rodearem em certos momentos, quando parecia que cessava a loucura e a lucidez causava admiração nos que a ouviam. Roupas imundas, cabelos encrespados, olhos engazeados, pés no chão. Saíam de seus lábios, quando atacada, palavrões que o próprio ar se negava a conduzir aos ouvidos humanos. Na sua lucidez, asserenavam-se as suas feições, brilhavam os olhos e a filosofia fluía, articulada por palavras que os próprios filhos de Sócrates teriam dificuldade de assimilar. E quando algum caridoso tentava ampará-la, a fúria voltava de maneira a não dar mais lugar ao altruísmo do ouvinte. Foi piorando muito e já era incômoda sua presença nas ruas da Cidade-Luz. Certa vez, por maltratar alguns inquisidores na sua fúria, expediu-se uma ordem para encarcerá-la na masmorra, onde se juntavam muitos condenados à forca e às fogueiras. Joana d'Arc, nesta época, estava presa em frente à cela da louca. Certa feita, Joana é retirada para mais alguns dos intermináveis interrogatórios. A mulher, em um dos momentos de consciência, ao ver aquele quadro de desumanidade, enfureceu-se, avançando nas grades e explodindo em nomes de baixo calão, querendo defender a guerreira francesa. Os soldados, por ordem dos inquisidores, abriram as grades da louca e empurraram Joana para dentro, dizendo: "Pede a ela que te cure, pois não cansa de dizer que fala com os anjos." A mulher, enfurecida, acalmou-se, ajoelhou-se nos pés da heroína e pediu alívio, como mãe relegada aos entulhos da própria natureza, chorando como criança. Joana passou os olhos como raios em torno da mulher e viu vultos negros que avançavam como vampiros, sugando tudo que fosse divino, nos divinos centros de força daquela criatura. Ordenou-lhe então, em nome do Cristo e dos santos, que sua memória alcançou na hora, falando com energia. Acariciou a louca, como se essa fosse uma criança, em braços de mãe extremosa. Beijou a fronte da companheira de angústias e dela se despediu, caminhando para o dever, frente aos carrascos do poder temporal. A mulher caiu em profundo êxtase, como se Morfeu a levasse para o paraíso. Os soldados caíram em gargalhadas, tirando Joana aos empurrões da cela que acolhia a mulher marcada pelo destino. Malgrado deles, a louca nunca mais sofreu tais acessos, curada pela presença de Joana, e daí a alguns dias foi colocada em liberdade. Voltou a andar nas ruas, calada e triste, procurando sua protetora. Quando falava, era somente o necessário, e nessa altura, sua linguagem causava admiração nos que a ouviam, que logo perguntavam: "Essa não é a louca? Ela foi curada? Por quem?" E alguém respondia no meio da turba: "Foi Joana d'Arc, quem expulsou os demônios que estavam com ela." A melancolia invadira seu ser. Andava sem parar, mansa e lúcida. Queria encontrar sua protetora e, como gratidão, oferecer-lhe a vida, pois não tinha outro meio de pagar-lhe o que fizera por ela. Descuidada, é colhida de sopetão por uma carruagem
que dobrava a esquina e jogada de encontro a outra que vinha em direção oposta. A mulher morreu sem alcançar seu desejo de, pelo menos, servir de escrava fiel à sua benfeitora. No entanto, como ninguém morre, apenas passa de uma dimensão para outra, ela continuou no mundo dos espíritos, procurando Joana d'Arc. Em uma manhã, vi um ajuntamento de gente em Rouen, uma fogueira lastreando suas línguas de fogo e uma mulher suspensa, olhos fitos nos céus e algumas lágrimas escorrendo em suas faces. A turba inconsciente, em gritos estentóricos, reclamava: queimem a feiticeira, queimem a bruxa. A ex-louca, ao deparar com aquele quadro, quis avançar, fazendo grande esforço para salvar aquele anjo. No entanto, algo a prendia como chumbo atado aos seus pés. Em prantos, suplicou a Deus amparo ou forças para que pudesse mostrar sua gratidão a quem lhe devolvera a consciência e a própria vida. Uma luz fulgurante desceu dos céus em sua direção, libertando-a e esplendendo sobre Joana como jato luminoso. Uma voz ressoou em sua mente inquieta: vá, seja grata àquele coração que pulsa para o bem da humanidade. Quando a mulher tornou a olhar a Marte já sumida nas largas labaredas, viu seu coração como sol e, abraçando-o, beijou com todo o amor o centro de vida de Joana d'Arc, e se entregou ao fogo inquisitorial, como se doasse a vida para salvar o coração daquela mulher que se propôs a salvar a França, que plantou a esperança em todos os que sofriam nas masmorras, preparando muitos com o seu exemplo de dignidade para o sacrifício, em todos os atos de fé da podridão inquisitorial. Quando os carrascos foram recolher as cinzas da maior das hereges da França, encontraram seu coração intacto. Parecia que fora extraído do peito de Joana, a dizer: o corpo é da terra e nela fica. Entretanto, o coração pertence ao céu, por ser ele a forma do amor que herdamos de Deus pela intervenção de Jesus Cristo. Os carrascos inconscientes, assustados com o achado, correram espavoridos para comunicar o acontecimento aos inquisidores, que festejavam mais uma vitória na teórica limpeza do sarro da pátria e principalmente do seio da igreja. O coração de Joana não se queimou, contrariando as leis da física. Foi ponto alto nas reuniões dos chefes inquisitoriais. Joana, quando atada ao lenho, poderia ter saído do corpo, mas assim não quis. Preferiu, enquanto a queimavam, entrar em prece, pedindo a Deus por seus opositores. Terminada a rogativa, desprendeu-se do fardo físico e viu sua protegida, enroscada nas labaredas, protegendo seu coração. Estendeu os braços e recolheu-a no regaço de amor, e com um beijo colocou-a refratária ao sofrimento que a torturava, causado pelas chamas, e, ao lado de um cortejo de estrelas volantes, demandou o infinito. A Inquisição em Portugal.
a Santa Inquisição invadira as terras lusas em 1536, cobrindo-as de luto, disseminando o vento da hipocrisia, matando e destruindo famílias, sem que estas, pelo menos, tivessem o direito de se defender. Quem denunciasse qualquer movimento suspeito aos tribunais obtinha grande recompensa e, ainda mais, tinha absolvidos todos os seus pecados, mesmo que fossem os mortais. Portugal era atacada pelos agentes das cruzadas, agora vestindo a sotanha negra da Inquisição. Eram os mesmos espíritos retornando à terra para novos planos de educação. Uma cruz coletiva era o emblema do povo lusitano, e Portugal recebia por misericórdia falanges e mais falanges de judeus e sírios e, certamente, muitos grupos de todo o Oriente, como sendo a escória da sociedade, para novas etapas de soerguimento através da perseguição pelos tribunais inquisitoriais nas pessoas de crianças, velhos indefesos e mulheres. O destino fez com que fossem perseguidos sem complacência pelos homens que se intitulavam santos inquisidores. Na verdade, não havia injustiça, pois tanto perseguidos como perseguidores eram do mesmo naipe, pertencendo aos mesmos assalariados do pecado. De tempos em tempos, os inquisidores desencarnavam e voltavam à carne novamente para serem perseguidos, e com o mesmo ferro que feriram fossem feridos, pois essa é a lei, que não se perde nenhum tio. Torquemada, o tentáculo negro do Santo Ofício, estende sua nefasta influência também a Portugal e cria tribunais nas mais eminentes cidades da nação. E os reis, temendo o ódio do clero, mancomunaram-se com ele, favorecendo a ação dos sacerdotes. Em todos os departamentos do Estado era feito levantamento completo, cadastrando todos os filhos da nação para saber onde se escondiam os hereges, as pessoas de ideologias diferentes da que se apresentava a religião oficial. Todas as fichas eram estudadas pelos tribunais da Inquisição. Os julgamentos eram independentes dos tribunais do governo, que ajudava em algumas informações. Quase 30.000 pessoas eram queimadas em fogueiras, milhares torturadas em praça pública ou mortas nos porões infectos, outros enforcados, a maior parte refugiada, e inúmeros que se achavam soltos, nada mais poderiam fazer na vida, pois lhes faltavam os órgãos mais indispensáveis. Tanto na Espanha quanto em Portugal, as orelhas e línguas cortadas diariamente enchiam balaios e eram atiradas aos cães, já viciadas nesse alimento incomum. Como compensação, a nação lusa teve instantes de alívio pela fé do povo, quando Antônio de Pádua transferiu-se para a capital, passando-se a chamar Antônio de Lisboa. A crença nesse místico fazia com que aumentasse a esperança dos prisioneiros e permitia que seus débitos fossem resgatados com mais suavidade. A fé, mesmo cega, proporciona bons momentos às criaturas. A condição de domínio do clero atacou a nobreza de Portugal, e o Marquês de Pombal, quando foi aprisionado e torturado pessoa de sua família, revoltou-se e, reagindo, abalou as colunas da Inquisição. Arregimentou forças e destruiu grande parte dos homens sem sentimentos. No entanto, eles eram muitos e reorganizaram-se agora, mais cautelosos nas suas investidas. Os atos de fé eram uma calamidade sem precedentes, e as taxas de azeite efervescente faziam tremer os homens mais corajosos.
enquanto a política voltava seus olhos usurários para o Brasil recém-descoberto, os inquisidores tomavam conta da nação lusa, tendo como instrumento Dom João III, em quem o medo atrofiou os sentimentos, levando a razão a concluir que tudo aquilo era um bem para a coletividade, permitindo assim que essa praga graçasse por todo o país. Os hereges eram ervas daninhas na lavoura da pátria e havia necessidade de arrancá-las pela raiz. Ao ser sustado por Napoleão o funcionamento dos tribunais inquisitoriais na Espanha, por algum tempo aliviou-se também a situação em Portugal. Porém, o karma não deixou que se estabelecesse a paz. Ainda existia um resto de cobrança nos bancos das consciências, e alguns passos ainda deveriam ser dados pelas criaturas nos caminhos cruciantes da dor. A Inquisição avançou mais e o Santo Ofício, já agonizante, entrou no século XIX, quando foi suspenso por lei, não obstante permanecer ainda atuante pela força dos sacerdotes. A secular manutenção de poderes em Roma provocou inevitável explosão, gerando poderes menores. Eram países e mais países se libertando do jugo da águia, estados e mais estados que faziam parte da unidade romana, se libertando, buscando a independência. Fracionou-se o gigante em frágeis partes, porque esqueceu-se que não pode existir unidade sem amor. A violência e a força com o espaço e o tempo se dividem, desunindo-se como verdadeiros inimigos. O amor, somente ele, força poderosa que o Cristo nos legou, ensinando-nos como adquiri-lo, se revigora cada vez mais, avolumando-se no tempo e no próprio espaço. Foi essa ciência divina que o apóstolo querido, como João e como Francisco, veio ensinar aos homens, dando exemplos com a própria vida, renunciando a tudo o que possuía em bens materiais, a fim de que esses pudessem circular em favor de todos, unindo as nações, aliviando os povos e permitindo que a felicidade beijasse os corações sofredores. Eis que isso era o Cristo de novo na terra. Do início das cruzadas até a Santa Inquisição, desta à escravidão e até os nossos dias, são igualmente 1000 anos em que Satanás há de ficar solto, numa refrega de que fazem parte bilhões de espíritos. E dessa jornada extravagante, quantos entenderam que o melhor caminho é o do amor? Muitos. No entanto, milhares deles, ou talvez a maior parte, terão que desocupar a casa como inquilinos que não pagaram o aluguel. Serão despejados para casas piores, como negociantes que não recolheram tributo ao governo, terão seladas as suas portas. Mas as experiências valeram, as lições imprimidas em suas mentes, pela estratégia do karma, pelo ódio que alimentaram e a vingança que exercitaram, por muitos anos provaram pelas experiências que não compensa o mal. E no raiar do 3º milênio, os arrependidos ficarão para herdar a terra, onde vai haver paz, tranquilidade e trabalho suavemente feliz. Aqueles a quem as bênçãos da evolução garantirem a posse do solo terreno, pagarão ceitil por ceitil o fogo que acenderam e os distúrbios que causaram. Todavia, a paz íntima conquistada pelos reveses da vida tributar-lhes-á forças no afã de resistirem a todos os tipos de problemas, com ânimo e alegria, por estarem conscientizados do dever maior, amar a seus semelhantes em todas as direções da existência. Enquanto o homem medieval corria atrás do ouro como ponto único de obsessão, enquanto as nações matavam sem pensar nas consequências
para acumular os bens terrenos, enquanto todos os povos amontoavam rações e mais rações para que a fome não os visitasse, Francisco de Assis trazia para eles uma mensagem diferente, sem carregar ouro ou prata, sem ter 2 vestes, sem possuir uma pedra na qual pudesse reclinar a cabeça. O alimento que adquiria durante o dia, distribuía à noite para os famintos e mostrava a excelência dos melhores tesouros e a concentração de todos eles, que era o amor. Quem quisesse ser o mais afortunado, que amasse mais dentre todos. Nada há o que se temer das profecias. Elas estão se cumprindo e se cumprirão sem que falte um pingo na ardidura da frase, sem que falte um tom no som das palavras, entre mentes, ninguém se perderá, pois nada se acabará. Jesus Cristo é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida. Haveremos de passar por ele para alcançar a vida em profusão de felicidade. A hora é de começar na distribuição do bem em todos os caminhos, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul e do Leste ao Oeste. A vida se encarregará de distribuir luzes nos pontos cardeais da coletividade humana, quando essa ficar livre da eira pegajosa que as almas compraram nas lides da ignorância. E então surgirão novas terras e novos céus, onde haverá justiça e paz, tendo o amor como base da felicidade. A Inquisição no Brasil. Essa grande nação, marcada pelo Cruzeiro do Sul, simbolizando a redenção de um povo na sua feição de sensibilidade cristã, ouvirá o grito do Rei dos Reis em seu berço esplêndido, como argumenta seu hino, para explodir em luzes na hora decisiva do concerto das nações. Categorizada pelo Cristo para ser remanescente das nações e como a primeira em dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. Será a mãe e o pai a abrirem as portas para os filhos pródigos. A derradeira catástrofe de feição coletiva através de mudança de climas, de deslocamento das águas e de reforma dos homens respeitará, de certa forma, este país, que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura de suas aspirações, pelo amadurecimento de suas qualidades. O Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas do difícil parto da terra, do qual nascerá um sol que dissipará todas as trevas. O Brasil vai refletir a sua luz em todo o globo, porque aos outros deve todas as experiências que acumulou através dos séculos. Francisco de Assis e os seus colaboradores trabalham ativamente nos céus do Brasil para que este cumpra o seu dever. Recorda o que o Mestre disse a João no seu apostolado: importa que você fique até que eu volte. O Cristo voltará para liberar as consciências ativamente preparadas para herdar o reino da terra e viverem na plenitude do amor. A escravidão no Brasil foi a Inquisição já aliviada, que sobrou para a vigilância desta nação, para que ela desse o exemplo de que todos têm o direito de liberdade, mostrando que todos somos filhos da mesma massa e herdeiros do mesmo Pai Celestial. O exemplo foi fecundo, pois muitos escravos, em cujo sangue e epiderme
vinha a marca de sua procedência africana, uma vez livres, continuavam querendo ser escravos, por gostarem dos donos de engenho, porque mesmo nas senzalas eram bem tratados, o que dificilmente acontecia nos outros países. Muitos se sentiam felizes, mesmo quando experimentavam nos lombos ressequidos pelo sol a tala de couro cru. Dentre eles havia muitos espíritos que vieram do alto escalão terreno e que logo aprenderam a lição de humildade no corpo de um preto velho ou de uma ama de leite. Os homens falam muito em Deus, habituaram-se a repetir o seu nome em vão, sem, todavia, crerem nele verdadeiramente. O Senhor, em sua onisciência, não esquematizaria a terra, planejaria os fatos e estruturaria a evolução dos homens e das coisas sem um objetivo maior. O cumprimento das profecias em relação a Deus é ilusão passageira, fogo fátuo de pouca importância. Todavia, para nós outros, o fim dos tempos nos perturba e comove, por termos de passar por provas que deverão atingir as últimas fibras do nosso equilíbrio. As palavras do livro santo assim se expressam: os justos viverão pela fé. Justos são aqueles que incrementam todos os dias os trabalhos de disciplina íntima, que estimulam a caridade e que exercitam o amor, procurando universalizar os seus sentimentos. Nesse clima, a criatura sairá da opressão dos acontecimentos e mesmo na terra respirará o ambiente do céu. Bombas de hidrogênio e outros engenhos de guerra nada significam em se falando da lei e da vontade do Criador. O planeta continuará na sua órbita após os acontecimentos, mais serenado e evoluído, mais arejado e pacífico. O Brasil foi escolhido como terapia divina para os que sobreviverem à borrasca. O vendaval irá limpar as escórias humanas, para que o verdadeiro amor encontre guarida nos corações que herdarem o mundo. Porém, a premissa de que nada se perderá, tudo se transformará para melhor é infalível. O medo que avassala os homens é oriundo da ignorância da bondade e misericórdia da suprema inteligência. Quando os desbravadores dos mares chegaram à terra hoje conhecida como Brasil, Francisco de Assis já tinha vindo à frente, em companhia do Divino Mestre, o que foi constatado por certos índios dotados de vidência, que tiveram a graça de observar, na primeira missa celebrada nas terras de Santa Cruz, a presença de ambos. Certamente não viram somente os dois, mestre e discípulo, mas uma falange de obreiros dirigidos por Jesus de Nazaré. Estas terras estão marcadas por uma grande dinâmica espiritual que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens sob a inspiração dos céus. Ninguém tira do destino desse país o que lhe foi dado pela vontade de Deus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual, onde se processará uma seleção rigorosa das almas, pela lei de justiça, senão de amor, para que o amor puro se converta em felicidade para os homens, que souberem viver e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há, na pátria brasileira, regiões já em preparo, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Essa vastidão de terras desabitadas recolherá, mercê de Deus, os desprovidos de pátria, remanescentes da revolução geológica e dos impositivos kármicos. O medo será o combustível para que eles se refugiem neste grande lar, que eles ajudarão a elevar no esplendor do concerto das nações. As suas experiências se confundirão
com as já catalogadas na consciência desse povo ordeiro e benevolente. As convulsões geológicas, as eclosões atômicas das águas e a transferência em massa dos homens, tudo em comparação com a grandeza de Deus, é menor do que o despejar de um copo d'água sobre um vírus. Se pudesses observar com nossa ótica bilhões de vidas em plena batalha num pingo d'água, são processos evolutivos que obedecem a determinadas leis universais, feitas pela inteligência maior, soberana do universo. Brasil, és tu o esplendor de todas as esperanças. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Confiemos que ninguém se perderá no grande rebanho entregue ao Cristo. Ele está no leme dos nossos destinos. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.